Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio especial do nosso podcast Mobilize, Gestalteando a Psicologia do Esporte. Eu sou a Adriana Amaral. Eu sou Marta Magalhães. Hoje temos aqui uma convidada especial. Eu quero que ela dê um oi para vocês. Olá, eu sou a Fátima Martuccelli e com muita alegria vou ficar esse tempinho com vocês. Isso, a Fátima é psicóloga clínica de São Paulo, né, supervisora, gestalt terapeuta. Ela tem formação em cinesiologia pelo Instituto Sede Sapiência de São Paulo, formação em psicologia transpessoal pela Uniluz, formação de focalizadora em danças circulares pelo Instituto Dedo Verde, instrutora em mindfulness pelo Deva Instituto. Ela é mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, professora de pós-graduação lá do Sede Sapiência também, na Universidade Cruzeiro do Sul, na Universidade de São Caetano do Sul e de vários institutos de Gestalt terapia pelo Brasil. Fátima, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. E hoje nós chamamos a Fátima para falar desse fim de ano, né, desse simbolismo, desse momento de fechamento e abertura, fechamento de ciclos, abertura de outros ciclos e tudo que vem com isso, né, dos sentimentos, né, Marta? Então, a Fátima, né, a gente já começa dando graças a ela, né? Hoje, o nosso bate-papo vai gerar um pouquinho dessa questão interna do nosso afeto, da nossa gratidão, da nossa ação de graças, né? E a Fátima hoje veio conversar conosco a respeito desse assunto, uma vez que ela é uma praticante e tem essa postura na sua rotina. Então, Fátima, bem-vinda, seja muito querida nesse espaço e passa um pouquinho dessa luz para nós. Obrigada, meninas, Adriana e Marta. Hoje é um dia muito especial com este chamado. E aí a gente já pode começar uma grande reflexão, os chamados que nós vamos tendo, né? O chamado interno, e que esses chamados vão desenhando os nossos propósitos. Todas as vezes que a gente vai chegando ao término de um ciclo, seja um ciclo de um ano, seja um ciclo de episódios da nossa vida, né? São demarcações. Essas demarcações da nossa zona cerebral, isso tem muita importância, porque vai dando uma constituição da nossa identidade e que isso nunca é fixo, nós somos sempre processos. E processos, nós precisamos ter uma demarcação de começo, de meio e de fim. Não um fim que é de estagnação, mas é a preparação para uma nova etapa de vida. E muitas vezes nós perdemos essas demarcações. Nós vivemos numa era em que todos os rituais, eles foram sendo muito esquecidos. Então, são os ritos de passagem. Os ritos de passagem, eles vão, Marta e Adriana, dando para nós mais fortalecimento, autossuporte. Sabe quando a gente já está fazendo parte das nossas da escolaridade, e que então a gente vai passando de um ano para outro, são demarcações importantes. E hoje o nosso convite vai ser para que a gente possa entrar em contato com este ano, né, de 2022 que está se encerrando. Porém, a gente vem numa época da epidemia que nós ficamos assim praticamente quase 3 anos num tempo muito diferenciado do tempo que nós sempre vivemos. Temos um outro estado
Não sei se vocês sentem isso. Eu, particularmente, vou sentindo como a noção de tempo foi ficando diferente, Muito. né? Às vezes parece que passou muito rápido, outras vezes parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo faz tanto tempo, né? Mas hoje a gente pode dar uma pausa com esse nosso encontro, com esse nosso bate-papo, para que a gente possa fazer uma pequena reflexão do que tem sido as nossas vidas nesse período. Quantas batalhas nós fomos vencendo, medos que nós fomos enfrentando, resiliência que foram sendo instaladas, questões que nós achávamos que nós não conseguiríamos viver e nós conseguimos. Quantas pessoas também nós perdemos. Então, nós estamos em estados, em tempo muito curto, que eu acredito, Marta e Adriana, que é um tempo muito importante para nós. Um tempo que nós tivemos muitas superações. E só isso nós vamos entrando nesse estado de graça. Que venha a ser o estado de graça. Né? Qual o caminho, o que isso significa no nosso bate-papo de hoje? Né? Que recorte eu estarei fazendo assim com vocês e com quem está nos ouvindo? Nós temos um autor, um filósofo, dentro da Gestalt terapia, que é a abordagem que eu abraço dentro do meu trabalho, e que ele se chama Martin Buber. E ele faz um recorte falando de uma atitude que se chama eu-tu. Ele fala de duas palavras princípios, eu isso e eu tu, e ele diz que isso leva a um estado muito profundo interno, e que esse estado interno a gente entra numa grande gratidão, num estado de graça. O que seria esse estado de graça, segundo este filósofo? Ele diz que você sai de um momento, desse teu aqui e agora, desse seu fazer natural, e algo se destaca de um jeito diferente dentro de você. Né? Alguns autores vão chamar isso de um insight, né? Em Gestalt também vai falar de awareness. Mas, Marta e Adriana, você sai absolutamente deste tempo que a gente está vivendo. É um grande despertar, que para os orientais vai chamar isso de satori. Né? Para o filósofo, um encontro eu-tu. Para outras abordagens, vai chamar isso de um estado de contemplação ou um estado de graça. Porém, todos nós sentimos isso, ou sentiremos um dia. Não, isso não pede uma atitude de uma pessoa que seja iluminada ou especial. Isso vem para o humano. Né? E este momento é um momento de grande transformação interna. Mas isso pode acontecer, Marta e Adriana, simplesmente você olhando um beija-flor, né? Retirando o néctar de uma flor. Você é convidado para um estado muito especial da alma. É um encontro da alma que te dá uma paralisação e você entra num certo encantamento. Olhando uma criança, dirigindo o seu carro, você é visitado pelo mistério. Isso para qualquer um de nós. Então, nós estamos falando de alguns momentos da nossa vida que nós somos visitados por este estado. E dentro de muita simplicidade, né? Pode ser desde um templo, como eu coloquei, de coisas muito simples, mas que te traz uma nova revisitação da sua vida. Isso está na categoria do mistério, desse sagrado que nós somos visitados. E isso faz parte do humano.
Mas hoje a gente vai fazer um outro recorte, que é fechando um ciclo de um ano. E aí vem o nosso convite, essa revisitação, essa pausa para poder olhar novamente como a gente constituiu este ano. Que sonhos que eu tinha para 2021 quando eu entrei em 2022? Que projetos que eu tracei? E aí eu vou visitar novamente. Algumas coisas foram possíveis, outras foram retiradas do meu caminho, outras novas surgiram. Então, quando você olha para o filme da própria existência, que imagens você tem como imagens importantes e relevantes para a sua preparação de 2023? Quais foram os aprendizados? Quem foram os nossos grandes mestres, os mestres que nos apresentam os desafios, né? Os mestres que nos apresentam as resistências, os mestres que nos apresentam a amorosidade. Então, imaginem que nós temos vários tipos de mestres que vão se apresentando e que vão dando condições para que nós possamos ser, né, pessoas melhores, cada vez melhores. E o que significa ser este melhor? Mais conectado consigo mesmo. Então, se nós temos uma sociedade que tem um pedido de muito avanço, de muito atropelo da própria existência, né? Nós somos convocados a fazer muito além do que nós podemos, muitas vezes. E se nós não concluímos esses chamados, nos sentimos até em defasagem, ficamos até com culpas. E isso vai distanciando a sua bússola interna, que é o que realmente faz sentido no meu propósito interno. Tem alguns chamados e alguns pedidos que eu me distancio muito daquilo que é minha ética, daquilo que é a minha amorosidade, daquilo que é a minha presença. Então, Marta e Adriana, nós vamos na nossa jornada mais enfraquecidos, né? Muito cansaço crônico, algumas vezes está contando que eu estou muito infeliz e que eu estou fazendo uma trajetória que talvez seja uma trajetória idealizada ou imposta por algumas pessoas, mas não é da minha alma. Agora é o convite para a gente dar uma pausazinha nesse encontro de ação de graças e que você possa fazer uma grande reflexão. Como é que foi seu ano? Como é que estão sendo os seus dias? Você está um pouquinho longe daquilo que você acredita como relevante para a tua vida? Então é uma pausa honesta com você, que você não precisa falar para ninguém, mas não deixe essa oportunidade. Às vezes, como eu disse, o estado de graça dos filósofos, de algumas religiões, que nós somos visitados pelo mistério, mas às vezes nós podemos ir ao encontro, né, com o nosso ser maior, que é o nosso interno, de uma forma muito inteira. Como é que eu ando me tratando? Como que eu posso, dentro do meu templo interno, reconhecer as minhas potências e as minhas limitações também? Se eu faço mais do que eu posso, em algum momento eu não vou poder mais. E aí começa o adoecimento. Então, o nosso caminho primeiro é essa revisitação interna, porque a gente tem essa transição, né, desse nosso interno com o nosso externo.
Tem uma música que eu gosto tanto e que o refrão dela, né, diz: viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, o convite de uma revisitação a este sagrado interno, nesse fechamento de ano, este convite, ele vem no sentido de vamos parar um pouquinho e vamos voltar lá na virada do ano, quando os fogos estavam saindo. Que sonhos você tinha para 2022? Quais eram os seus pedidos? E como você passou este ano? Porque você pode ter questões assim de atravessamentos múltiplos, né? De doenças, de trabalho, de afetos. Nós, na condição humana, passamos por essas questões. E como que você passou? O mais importante, Marta e Adriana, é o como. Como nós vamos atravessando essa ponte da vida, essa ponte das nossas questões, né? E também das nossas idealizações. Então, às vezes, nós projetamos tanta coisa e aí a gente se decepciona, mas a decepção muitas vezes são com as nossas idealizações. Então, que a gente possa ficar um pouquinho mais centrada no que é possível, no aqui e agora, sintonizada com o meu interno, com as questões que são importantes, né, para que a gente possa estar dando esses passos. Então, com isso, essa revisitação é muito importante para nós. E agora eu passo a bola um pouquinho para vocês, né, para ouvir um pouquinho como que está chegando aí, Adriana, essa minha fala. Pois é muito legal você falar do como, porque eu estou te ouvindo, estou pensando que, nossa, que fala intensa e densa de conteúdo, né? Tem muita coisa que você falou e muito importante, mas acho que o que mais está chegando para mim é o como, que é uma coisa até que eu comentei com a Marta, né, quando a gente pensou no seu nome. Que gostoso ouvir a Fátima falando, o seu ritmo, o seu tom, e você falando dessa parada para avaliar, para pensar, para se conectar. Eu acho que é isso, né? Essa mudança de ritmo, essa autopercepção, quando você fala desse cansaço, é uma coisa que eu venho percebendo muito em mim, nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que eu atendo, um cansaço crônico coletivo. E você falou, às vezes, de coisas impostas. Acho que a gente vem aí de alguns anos de pandemia em que isso tudo vem se acumulando, essa coisa do tempo que você falou, e estou sentindo, né, e experimentando também esse cansaço crônico coletivo, e o quanto que, sim, a gente pode parar em qualquer momento do ano para fazer isso que você falou, contemplar a natureza, ouvir um canto de um passarinho, ou sentir uma música, sentir o sabor de uma comida de uma maneira diferente, mas o quanto que simbolicamente chegar no fim do ano e poder dar essa pausa, poder respirar, avaliar, né, reorganizar internamente o que você está querendo, o que você está projetando para você, o quanto que isso é importante, né, simbolicamente, ritualisticamente. E aí eu acredito que quem está ouvindo também esteja sentindo aí na sua fala esse convite mesmo a parar, respira, pensa, conecta, devagar, né? Por alguns minutos que seja, o quanto que isso é necessário, e isso conecta a gente com aqui e agora, né, Marta? Pois é, né? Trazer a Fátima aqui no nosso bate-papo é maravilhoso, né? Porque Uhum. ela faz mergulhar um pouco mais nessa sensação. E é muito isso, né? Quanto tempo nós paramos no nosso dia a dia para mergulhar nessas emoções? Quantas vezes nós sabemos nomear essas emoções, né? Nós estamos ainda numa fase pandêmica. Passamos o período crítico, mas ainda estamos numa fase pandêmica.
E quando a Fátima fala da visita, o quanto o chamado vem e o quanto, de repente, eu não dou escuta para esse chamado. Eu não percebo esse chamado. Eu não sinto esse chamado. E o quanto isso pode afetar a minha saúde mental. Quanto isso pode afetar a minha saúde física, né? Há bem pouco tempo nós falamos de algumas coisas que podem nos ajudar no dia a dia, que é a hidratação, que é o sono, que é a alimentação correta, que são os vínculos significativos, que são os treinamentos adequados, e a Fátima trouxe agora o quanto eu posso me dar e o quanto, de repente, eu estou me dando a mais e isso pode afetar a minha saúde, né? E o que é a ação de graça? É um estado de gratidão, né? É um estado de encontrar comigo, de encontrar com o outro e de olhar para esse sistema, de olhar para esse meio. Quanta amorosidade nós precisamos, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, onde nós estamos vendo o nosso país dividido ao meio, né? E o quanto a gente precisa unir forças para que essa energia da amorosidade, essa energia da gratidão esteja presente e possa deixar um ambiente mais leve, mais saudável, mais nutritivo. Então, Fátima, partindo disso tudo, gostaria de te ouvir um pouco mais. Tem uma frase, né, do autor do Fritz Perls, né, pai da abordagem da Gestalt. Ele tem um pensamento que é bem interessante, que eu gostaria de trazer para nós aqui, para nossa roda de conversa. Ele tem um pensamento que ele diz assim: estranho, não tenho tempo, nem para mim, quem dera para você. Estranho, estou correndo contra o tempo para chegar num tempo que eu nem sei direito para onde eu vou. Estranho, não consigo nem ver os meus próprios sentimentos, quem dera o seu. Mas, estranho, se você cair na minha frente, eu vou me abaixar e vou te ajudar. Estranho, se você estiver enfrentando alguma calamidade e as águas estiverem quase te sufocando, eu vou parar. Vou sair do meu carro, vou largar todas as minhas coisas e vou ao seu encontro. Esse é um trechinho, né, de um pensamento que eu me emociono muito quando eu penso nele. Porque é isso. Nós temos este tempo acelerado, nós temos chamados, muitas vezes, que ficam desconectados com as nossas potências, e o pior, vamos nos sentindo frustrados, porque quando a gente está desconectado com aquilo que realmente eu posso, né, eu sempre vou me sentir diminuído, além, né, aquém. Mas tem uma coisa, Marta e Adriana, que me impressiona profundamente, é quando nós somos chamados e convocados para a nossa condição humana, generosa e amorosa, que é aquele que está diante de mim e que eu nunca vi, mas se ele cair na minha frente, eu vou parar a minha vida e vou socorrer essa pessoa. Vejam que eu acho incrível que temos essa centelha divina, amorosa dentro de nós. Nós podemos ter várias diferenças e as diferenças são saudáveis, né? A destruição não é, claro, saudável. O ataque não é nunca saudável. As diferenças são. Porque eu posso pensar diferente, dialogar com a sua diferença, e aí nós podemos encontrar um terceiro ponto. Então, isso sempre é o crescimento. Porém,
né? Mesmo nas nossas diferenças, se existir uma grande tragédia, nós vamos nos unir, né? A questão é que a gente não precisa ter sempre este chamado tão trágico para a gente poder se unir. Nós podemos ter esse olhar, essa presença empática que começa com a gente. Então, Adriana e Marta, se você não estiver, né, se nós não estivermos nesse contato amoroso primeiramente comigo, eu não consigo ter esse olhar amoroso com o outro. Então, esse estado, né, genuíno, saudável de humanos, que nós não somos inimigos, nós estamos em desenvolvimento e que cada um tem sua parcela, cada um traz o seu talento ao mundo. Então nós vamos, imagine um banquete, né? Nós estamos chegando perto de ceias e algumas pessoas têm uma condição mínima dessa ceia, mas tem pessoas que dividem o que têm e leva para aquele compartilhar. Eu acho que aí vem verdadeiramente o sentido da comunhão. A minha mesa tem o pão, a minha mesa tem o vinho, a minha mesa tem os frutos, mas de alguém ao lado não tem. Como que eu sou tocada nesse sentido? Como que eu posso estender um pouquinho disso que eu tenho? Nós não podemos, né, abarcar todas as questões, mas nós podemos do lado, né? Nós podemos um passo à frente, nós podemos para quem ficou para trás. Então nós somos acionados sempre a oferecer o nosso melhor. Então acho que pensando, né, no dia de ação de graças, que a gente possa ser esse ser estendido, esse ser amoroso estendido. E para que isso aconteça, eu preciso acionar como eu ando me amando, como eu estou me cuidando, como eu estou me respeitando. Sabe o que eu penso, Marta e Adriana? Que quando a gente vai vendo muito desrespeito, né, de algumas pessoas com outras pessoas, ou de alguns grupos com outros grupos, eu fico pensando a falta da base de acesso a este amor interno, a este autocuidado, ou esta reflexão que nós estamos propondo. Como eu conduzi esse meu 2022. A Adriana estava trazendo, olha, eu sinto esse cansaço crônico, Adriana, eu também, né? Olha, na clínica a gente recebe muita essa informação também, né? Agora, veja, né, o quanto nós somos acionados a mil coisas, a internet, ao celular, a várias reuniões, a vários trabalhos, ficou tão expandido que a gente agora tem que aprender a utilizar essas ferramentas de uma forma saudável. Estamos aprendendo. Então a gente precisa voltar. Olha que interessante, nós temos o avanço da tecnologia, que é uma bênção que nós estamos aqui conversando agora, né? Sim. Mas também nós temos que reaprender a voltar às questões mesmas, as questões básicas que a Marta trouxe, de um bom descanso, de uma alimentação mais calma, né? Desacelerar é difícil, né? Então, se reconectar com as coisas simples, como bater um papo com um amigo, né? Fazer uma ligação querida, né? A gente está mais escrevendo, né? É como é bom ouvir a voz. A Adriana falou, puxa, eu gostei de ouvir sua voz, né? Mas, Adriana, eu também de ouvir a sua, de ouvir da Marta. A voz é o canto da alma. A voz é a melodia dos nossos sentimentos. Então, quando a gente está ouvindo essa voz do outro, a gente se acalma. Sabe que cena que me vem, meninas, na mente? O nascimento, né? Quando minha filha nasceu,
e colocaram ela no meu peito. E ela veio chorando, né? Imagina como que eu também já estava chorando. E aí ela silencia, porque eu disse para ela: filha, seja bem-vinda. E naquele momento ela para de choro. Para mim, eu senti que ela também me deu boas-vindas. Então, esta cena materna, né, aonde o calor do corpo e a voz acalmaram a filha e a mãe. E é um momento que os médicos não fazem nenhum tipo de interferência. Eles deixam aquele segundo sagrado, porque naquele momento nascia uma mãe junto com o nascimento de uma criança. Isso a gente não esquece, né? E uma vez um professor muito querido da Gestalt, o Alberto Lima, o querido Beto, né? Ele disse, num trabalho de grupo, ele falou assim: olha, eu quero que vocês tenham uma escuta e um olhar amoroso, como uma mãe olha para um filho quando ela está amamentando. Sabe essa cena deste olhar que o bebê está está mamando e se encontra com o olhar desta mãe? Então acho que falta que a gente possa ter mais este olhar amoroso com as pessoas, né? Nessa grande reflexão do dia de ação de graças, que a gente possa ter essa gratidão deste momento da vida que é finita, que muitas vezes nós não temos cuidamos com essa amorosidade e com essa preciosidade que é a vida, que hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Então, que hoje seja o dia do amor, que hoje seja o dia de você dar o recado para quem você gosta, que hoje seja o dia de você partilhar o seu pão, que hoje seja o melhor dia da sua vida e que você cuide de você da melhor forma possível, porque nós deixamos para amanhã. Deixamos para amanhã uma ligação, deixamos para amanhã uma declaração de amor, deixamos para amanhã para contar para alguém do nossa mágoa, do nosso ressentimento, porque nós sentimos, mas você vai sentir isso sozinho? Você não vai dar a chance do outro poder contar o que estava acontecendo com ele? Então, é um dia que a gente tem para reunir todos os outros dias. Então, é a pausa da reflexão, é a pausa das sensações, é realmente revisitar este filme, como eu falei lá atrás, saber que nós sempre fizemos o que é o possível e que assim você possa ir de uma forma branda, tranquila, no seu propósito e pensar realmente qual é o seu propósito, o que te encanta, o que faz os seus olhos brilharem. Então, é reconectar com aquilo que realmente faz sentido para você. E essa missão, eu estou falando de um jeito que parece simples, mas nós sabemos que não é. Que é muito difícil a gente abandonar as expectativas das pessoas e as nossas próprias também, né? Mas depois, mais um pouquinho para o final, com a permissão de vocês, eu vou estar oferecendo uma pequena prática para quem está nos ouvindo, para que a gente possa fazer juntos e que a gente possa ter esse momento de conexão, né, entre eu e o outro, né, e assim consigo mesmo. Como é que a gente faz? Eu faço várias práticas de meditação, participo de vários grupos de imersão e fui aprendendo algumas coisas nessa jornada que é tão útil. Então eu queria fazer a partilha, né, com vocês. A gente partilha o pão, a gente partilha o amor e a gente partilha os conhecimentos adquiridos ao longo da jornada. E aí eu acho que a gente vai ficando uma roda bonita de trocas, né? Agora, antes disso,
Eu que gostaria de trazer uma reflexãozinha, que é sobre a questão dos talentos, né? E que como a gente está falando dessa ação de graças, assim, é revisitar os talentos que cada um de nós temos e que eles são singulares. Ninguém é igual. Nossas digitais não são iguais. E a nossa forma de ser no mundo também é singular. E muitas vezes a gente não valoriza, sabe, Adriana e Marta, aquilo que eu já tenho, mas eu quero ter aquilo que aquela pessoa tem, que eu acho tão bacana. Ah, eu gostaria de falar como fulano, eu gostaria de escrever como Beltrano, eu gostaria de ter o corpo daquela outra pessoa, e a gente está assim para fora, projetando, mas não se fortalecendo em cima do que tem. E tem uma parábola que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem a parábola dos talentos, que a gente já tem na Não. Bíblia. Marta está dizendo que sim, eu não. Marta, eu gosto muito Eu dessa conheço, parábola. gosto muito, muito, muito. Eu vou dividir de uma forma resumida, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. É uma parábola, pessoas queridas, que me tocou muito quando eu ouvi pela primeira vez. E assim como me tocou, eu espero que possa servir para uma reflexão para vocês também. Eu vou fazer de uma forma bem resumida, mas vocês encontram, né, no Novo Testamento essa parábola dos talentos. Uhum. Diz nessa parábola, de uma forma resumida e já do meu jeito de contar, que um senhor, né, proprietário de uma grande terra, ele chama 3 grandes administradores dele, porque ele tem que fazer uma viagem muito longa e ele não sabe como que vai ser o retorno dele, quando vai ser o retorno dele. Então ele é um homem cuidadoso e preocupado com a família, com todos que trabalhavam com ele, chama esses 3 grandes administradores para passar para eles algumas missões na sua ausência. Bom, então tinha um responsável pela parte das plantações de hortaliças, de frutas, né, do pomar, e diz: olha, como eu vou me afastar, eis aqui um dinheiro para que você possa cuidar na minha ausência do que você precisar. E aí ele chama o próximo que cuidava dos gados e fala a mesma coisa, deixando uma quantia. E chama o administrador da parte financeira dessa grande fazenda e deixa também um dinheiro, contando que vai estar se afastando para cuidar bem. E assim o nosso Senhor da história vai e faz a sua grande viagem. Passado algum tempo, ele consegue retornar com saúde, não sofreu nenhum acidente, conseguiu resolver as suas coisas em terras distantes. Chama os 3 grandes administradores. Então, o que cuidava, né, da parte da lavoura, ele diz: como é que foi? E este homem fala: olha, eu consegui cuidar adequadamente e consegui dobrar, né, o nosso rendimento. Então, eis o dinheiro aqui, mas eu consegui dobrar, tivemos mais vendas, mais entregas e aumentamos o plantio. Ele falou: bom homem, você, além, né, de ter cuidado, ainda multiplicou, a parte que você multiplicou é totalmente sua e você pode, né, ir e fazer a sua própria lavoura, o seu próprio plantio.
O homem sai muito feliz. Vem o segundo dos gados, que diz: Olha, Senhor, eu consegui triplicar a cabeça de gados, deu tudo muito certo. Bom homem, bom servidor. Essa parte que você triplicou pertence a você e a sua família, e você hoje pode ter os seus próprios gados. E chega o administrador financeiro. Ele diz: Senhor, como eu tive sua confiança, eu peguei todo este dinheiro e enterrei ele. Agora, da sua volta, está aqui o teu dinheiro intacto. E ele diz: mau servidor, né? Você teve medos, não conseguiu avançar. Você pensou em ser fiel, mas na verdade você não acreditou no seu talento. Bom, cada um de nós aqui recebemos um pacotinho. E esse pacotinho se chama vida. E dentro desse pacotinho vida, nós temos alguns atributos bem diferenciados. Marta, com o seu pacotinho de vida, Adriana, e você que está nos ouvindo. Pensa agora, o que é aquilo que te diferencia? Às vezes é um jeito de cuidar das pessoas, às vezes é um jeito de ensinar, às vezes é um jeito de escrever. Nós temos os nossos talentos. O que você tem feito com os seus talentos? Você acha que esses talentos são para ser guardados, enterrados? Ou você pode multiplicar, triplicar, acreditar, ousar, não temer ser quem é você? Você não pode temer quem é você. E então, essa é uma parábola que a gente pensa hoje, né? Que nós estamos falando sobre o Dia de Ação de Graças. Que você seja a grande graça, que você seja a multiplicação, que você seja o ser estendido. E cada um de nós, nesse nosso melhor, imagina a grande concentração que a gente vai fazer a diferença neste mundo. Que diferença você tem feito? Né? Então, é importante ter um senso crítico, mas é muito importante eu ser a mudança que eu desejo no mundo desgande, né? Que você seja a mudança que você quer. E essa mudança, sabe onde começa, Adriana e Marta? Começa primeiro comigo mesma. Depois começa na minha casa, com os meus pares. E depois isso é estendido para os meus vizinhos. E depois isso é estendido para o meu campo de trabalho. E depois isso é estendido para o universo. Então, que a gente possa estar vivendo essa consciência plena de si mesma, né? E que a gente possa receber esse talento que se chama vida, e que esse talento, vida, tem um tempo, e que nós possamos usufruir e multiplicar e servir, né? Como somos servidos também. Passando a bolinha para vocês. Que lindo, né? Mas eu fiquei pensando no que você estava falando lá no... Não conhecia essa citação do Fritz, que você falou, mas lá no início. E eu fiquei pensando no nosso podcast aqui fala de esporte, né? Sei que a Marta acha, mas acho que não por acaso a gente está tendo uma Copa do Mundo nesse fim de ano, depois de todo esse período, né, que a gente falou de pandemia, de um monte de coisa acontecendo, com todas as críticas à Copa do Mundo, a esses eventos, né, mas acho que Copa do Mundo e Jogos Olímpicos principalmente, mas qualquer evento pequeno mesmo que a gente tem de esporte, o quanto que a gente consegue ver isso que você falou, né, da amizade, da solidariedade, da união entre as diferenças, né? A gente vê na torcida, a gente vê nessas reportagens, pessoal no metrô, pessoal na rua, e aí tá lá, às vezes países que politicamente, né, em termos macro, brigam, são inimigos,
e as torcidas estão ali, muitas vezes, conseguindo se relacionar, se solidarizar, o quanto que o esporte também pode promover isso, né? Não é à toa que a gente fala que, quando vocês falarem a nutrição, a hidratação, a atividade física, o quanto que isso ajuda a gente a se conectar, a conectar com a vida, né, a conectar com esse pacotinho, a poder estar em contato com o corpo, isso que a gente está falando, né, comigo mesmo, com o outro e com todo esse sistema, né, eu acho que quando eu consigo também realizar uma prática, eu acabo com essa cisão corpo-mente, né, e eu sou mais inteira. A tendência é que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais inteira, e com isso a gente consegue experimentar mais, né, esse contato com os outros, a gente consegue, não é fórmula, né, mas a gente tende a conseguir expandir e vivenciar mais essa vida, né, que é isso que você falou, assim, concordo plenamente com você, a gente às vezes fica pensando muito no amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã, né, mas o hoje está passando, e a gente precisa olhar e viver, e experimentar e sentir com essa consciência plena, né? Com aquilo que eu falei ainda agora, de poder sentir o sabor do que você está comendo, porque às vezes a gente come em 5, 10 minutos, porque tem uma outra reunião daqui a pouco, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não vive, né? E a gente não está falando de coisas grandes, não, a gente está falando de pequenos atos mesmo, né? E o quanto que essa conexão, você falou aí dessa parábola do Novo Testamento, você falou do divino, mas a gente não está falando de religião, né? A gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de conexão, a gente está falando de humanidade, né? De amorosidade, de poder conectar com essa humanidade que existe na gente, que existe no outro. Acho que isso que faz a vida mais plena, né? Você sabe que ouvindo vocês, a Fátima, quando provoca, né, a parábola dos talentos, eu fiquei pensando quantas coisas, quantos papéis a gente representa, né? Como mãe, como professora, como psicóloga, como amiga, como irmã, como filha, enfim, né? Quantos papéis. E aí fiquei pensando também nas nossas escutas, né? Quantas pressões passam os dirigentes, passam os atletas, e o quanto o esporte é uma promoção de saúde e uma promoção de união, né? E aqui eu peguei agora um pedacinho que antes dos atletas irem para a Copa, eu mandei uma carta e me permitam só um pedacinho. A Copa do Mundo é um torneio intenso e curto, tem repercussão no mundo todo. E os atletas, por sua vez, precisam estar cada vez mais preparados para lidar com as diferentes situações e pressões psicológicas. Então, vou pular um pedaço e vou direto. No Brasil, existe uma grande expectativa para que a Copa do Mundo traga uma trégua nas questões políticas que assolam o país. Com tudo isso, exige que nós tenhamos esse eixo de calma, de tranquilidade, para as devidas e assertivas tomadas de decisão. E ontem, quando eu vi o metrô de Doha lotado de verde e amarelo, cantando o hino brasileiro, ali tinha unido todo o povo que pensa de um jeito ou que pensa de outro, né? Quando os fogos saíram porque fez o gol, o quanto isso une os povos, né? Seja as Olimpíadas, seja a Copa, e aí a Fátima vem e traz. Que momento é esse, né? De gratidão. Que momento é esse de ação de graça? Que momento é esse que eu me dou primeiro para poder dar para o outro? E que momento é esse que eu sou convidada a estar a 1000 por hora numa gestão hoje de metaverso, que está cada vez correndo mais a tecnologia, e isso faz com que crie muitas ansiedades, né? E aí me veio o recorte daquele filme, do Poder Além da Vida, né? Quem é você, né?
Aonde você está? Estou no aqui e no agora. Quem é você? Eu sou este momento. E isso é uma grande sabedoria quando a gente consegue alcançar este lugar de dividir o tempo nas suas fases, valorar cada coisa e buscar as relações significativas que nos preenche, que nos dá o colorido, que nos dá essa energia de poder ser hoje melhor que ontem e lutar pelo amanhã, né? Mas ter intensidade no aqui e agora. E o quanto eu sou grata, Fátima, por você hoje estar provocando aqui em nosso bate-papo, né, Adri? Esses momentos, porque quem nos escuta são diferentes públicos, são gestalterapeutas, são técnicos, são pessoas comuns, são atletas, e essas pessoas todas têm o seu começo de ano, o seu meio de ano e seu final de ano. Que a gente realmente possa celebrar, possa ter uma ceia e entrar em contato com o alimento e não só fazer a festa pela festa, né? Uhum. Então, volto para você, Fátima, que agora você tem um convitinho a uma prática, né? Isso. Por favor, acho que vai ser muito oportuno, né? Nós falamos com pessoas, né, meninas? Independente de profissão, independente de segmento. Olha que bacana. Nós não estamos falando de um lugar onde possa existir comunhão, né? O que é comum na nossa união. Então, o que é comum é a nossa humanidade. O que é comum é que todos nós podemos voltar, né, ao verbo esperançar. Então, todos nós temos passagens difíceis, temos momentos desafiadores, que isso significa oportunidades e crescimento. Mas dentro do que é humano, nada é estranho na nossa humanidade, diz Buber. Então, eu vou estar convidando vocês, nós falamos de coisas muito complexas, coisas profundas, coisas às vezes aparentemente muito filosófica, mas a gente está falando da vida, do dia a dia, da hora que você acorda, da hora que você põe o seu pé no chão para começar a grande jornada de um dia. E para isso, a gente vai fazer um convite para você que está nos ouvindo agora. Eu vou pedir para que você que está nos ouvindo, vai ser uma prática muito curtinha, nós vamos ter só 2 minutinhos de prática. Então, vou pedir para que você feche os olhos, que você esteja numa posição confortável, para que você coloque os seus 2 pés realmente firmemente no chão. É importante esse contato dos seus pés fincados no chão. Então, você está sentado. E aí eu peço que você tenha a coluna ereta e que a gente vai ficar um pouquinho no foco na respiração. Então, eu vou pedir para que você inspire, segura um pouquinho, solte pela boca. Mais uma vez. Segura um pouquinho. Última vez. Inspira. Segura um pouquinho. Solta. E agora foque um pouquinho a tua atenção nesse entrar e sair do ar. O ar que entra e o ar que sai. Não altere a sua respiração. Deixe ela fluir na naturalidade que sempre foi para você. Os pensamentos vão surgir. Só não fixe. Fica um pouquinho só nesse entrar e sair do ar.
Talvez você escute barulhos do mundo externo, mas foca um pouquinho, atenção plena neste entrar e sair do ar. Essa pausa pequena te mostra o inspirar e o expirar. É a troca do mundo externo, entrando no mundo interno, e você soltando um pouco de você para o mundo externo. Essa troca, ela é necessária para o fluxo da vida. Observe que tem uma dosagem do oxigênio que entra, do gás carbônico que sai. Veja que tem um ritmo, que tem essa troca. E todas as vezes que você se sentir ansioso, ansiosa, aflito, dá uma pequena pausa, simples. O contato com a respiração é o contato com o fluxo da vida. E nesse momento eu peço que você coloque as suas duas mãos no seu peito, sentindo o batimento cardíaco. Você está com um foco na sua respiração e na batida do seu coração. Mostrando que a vida pulsa, mostrando os ritmos do coração. Você já pôde viver o ritmo da respiração? Agora o ritmo das batidas do teu coração. E esse momento eu quero que você vibre paz para você, serenidade para você, a autocompaixão. A vida já é dura demais para também você ser duro com você. Entre nessa amorosidade do fluxo dos ritmos da tua vida. E agora deixe vir uma pessoa na sua mente que torna a figura, a primeira pessoa que vem na sua mente. E jorre para ela esses teus ritmos, essa sua respiração, esse seu coração. Envolva essa pessoa com a sua presença, com a sua energia. Abrace essa pessoa que veio espontaneamente na sua mente. Porque nós somos encontro, nós somos relação. Sabe esse amor que você está sentindo agora? Que este amor possa ser expandido entre você e essa pessoa, possa ser expandido por todo o nosso planeta. Que este amor deste momento possa atingir nosso país, todos os outros países. E que todas as pessoas possam receber esta gota de orvalho do seu amor. Olhe bem nos olhos desta pessoa. Faça uma despedida que ela hoje te deixou repleta de energia. E após você ouvir este momento, eu gostaria que você escrevesse para essa pessoa, contasse deste momento, contasse que ela veio na sua mente. E se essa pessoa já partiu,
você faça uma oração de conexão e de agradecimento. E voltando para as batidas do teu coração, voltando para a sua respiração, descansando suas mãos nas suas pernas e abrindo seus olhos. Então, nosso encontro de hoje tem a ação de gratidão ao encontro consigo mesma, ao encontro com o outro, e que esses bons encontros possam favorecer todos os seres vivos, que nós somos uma rede, e essa rede tem uma interconexão. Nós não somos um, nós somos todos. Agradeço muito, Marta e Adriana, a oportunidade que vocês me deram de estar com vocês. E eu espero usar bem o talento que a vida me deu. Um beijo enorme para todos vocês. Feliz fechamento de ciclo de ano. E que você possa, de vez em quando, fazer essa pequena pausa e se conectar com o amor, com os encontros e com a vida. Um beijo grande. Vou dar um beijo estralado, assim, ó. Beijo que é beijo, tem que estralar. Tem que fazer assim com a mão. Gratidão, gratidão, gratidão. Que vontade de abraçar agora, né? Bem Que forte. esse beijo seja físico, né? Se sinta muito abraçada, muito, muito agradecida por esse momento, muito agradecida por nos presentear com a sua presença, com as suas palavras, com a sua oração. O nosso chamado foi uma visita, assim, de muito talento, né? Muito obrigada. Incrível, Fátima. Muito obrigada mesmo. Acho que vai ser... vai tocar muita gente, né? A sua fala é uma fala muito tocante, assim, que possa espalhar aí mundo afora essa mensagem linda que você trouxe pra gente. Muito obrigada. Meninas, eu tô tão emocionada, viu? Eu quero compartilhar isso com vocês, que eu tô extremamente tocada pela presença de vocês, e como se eu pudesse sentir cada um que está ouvindo agora, né? Então, nós estamos nessa grande teia, nessa teia da existência. Obrigada, meninas. Obrigada para quem está ouvindo. E que a gente possa fazer essas pausas e esses contatos genuínos. Nunca esqueça quem é você. Nunca esqueça quem é você. Nunca esqueça quem é você. Um beijo grande. Beijo. Beijo e que possamos usar nossos talentos, né? Isso aí. Até mais. Até. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.